Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos ao vivo com você mais uma vez para mais um Flash de Graça. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Muito bem-vindos sejam todos. Hoje iniciaremos um novo tema. Nós concluímos ontem Vivendo a Nova Aliança. Foram 3 flashes de graça. Hoje iniciaremos um novo tema chamado Uma Igreja Modelo. Nós temos várias igrejas locais, várias congregações. Quando falamos de igreja também, entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico, é o corpo invisível, a igreja invisível. E quando a palavra igreja aparece no Novo Testamento, eclésia, aparece pelo menos em três contextos: assembleia, comunidade e igreja local. A Universal Assembleia dos Santos, lá em Hebreus vai dizer, dos espíritos justos aperfeiçoados, como comunidade e como igreja local. Vamos falar hoje de uma igreja local que faz parte do corpo de Cristo e que, com base bíblica, serve para nós como uma igreja modelo. Vamos ler a Bíblia, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Olha o que diz a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, preste atenção, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo. Por isso que o nosso tema é uma igreja modelo. Vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então veja bem, falar de igreja modelo, que serve para nós como modelo, como exemplo. Primeiro, antes de falar de uma igreja modelo, eu quero pegar como exemplo na Bíblia uma igreja que não serve como modelo. Uma igreja que está escrito que há o testemunho dela, há o exemplo dela na Bíblia, porém não nos serve como modelo. A igreja de Corinto. E você pode dizer, pastor, por que a igreja de Corinto não nos serve como modelo? Porque a igreja de Corinto havia divisões. No capítulo 1 da primeira carta de 1 Coríntios, precisamente a partir do versículo 10, Paulo vai dizer que na igreja de Corinto havia divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Jesus. Tinha divisões, tinha grupinhos, tinha partidarismo. Não serve como modelo. Na igreja de Corinto havia um conflito entre o conhecimento filosófico, entre o conhecimento secular
e o conhecimento bíblico. Por isso que Paulo vai falar disso no capítulo 2. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai falar que eles eram crianças espirituais. Que Paulo não pôde dar alimento espiritual, alimento sólido, porque eles eram crianças, porque haviam contendas, ciúmes entre os irmãos. No capítulo 4, Paulo vai falar de outros assuntos. No capítulo 5, vai mostrar um jovem que tinha relações sexuais com a madrasta, que havia pecados, havia desvio de conduta, havia manifestações de uma natureza carnal pecaminosa na igreja de Corinto. E no capítulo 6 vai falar de irmãos que levavam outros a juízo. E no capítulo 7 havia dúvidas sobre casamento. Paulo escreve o capítulo 7 explicando sobre casamento. Capítulo 8, eles questionavam o apostolado de Paulo. Capítulo 9, capítulo 10, Paulo vai citar o exemplo do povo hebreu, do povo judeu, que cometeram erros e que a igreja deveria olhar para eles para não cometer os mesmos erros. Capítulo 11, Paulo vai tratar sobre a ceia do Senhor, que os irmãos não sabiam fazer, eram uns na frente do que outros, outros queriam encher a barriga, outros se embebedavam. No capítulo 12, Paulo vai tratar dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas não sabiam usar. Parece muito com a igreja hoje. Parece muito com a igreja na nossa atualidade. Partidarismo, grupinhos, manifestação de natureza pecaminosa, problemas de desvio de condutas, problema de irmão levando outro a juízo. Alguns não entendem sobre a questão do casamento. Alguns questionam a autoridade daqueles que o Senhor constituiu. No capítulo 10 fica como exemplo, e que Deus não tem se agradado da maioria deles, como hoje. No capítulo 11 havia problemas na questão da ceia do Senhor. Não sabiam realizar a ceia. No capítulo 12 trata dos dons espirituais. No capítulo 13 Paulo vai exortar sobre o amor. No capítulo 14 volta novamente a falar dos dons. E daí por diante. Então, por exemplo, para falarmos de uma igreja modelo, estamos analisando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, fazendo um resumo, fazendo uma parafrase, citando alguns detalhes dessa carta, que ela é muito rica, dá para se estudar mais, tanto a primeira carta como a segunda. Claro que tem algumas coisas preciosas de revelação, mas estou citando algumas coisas que a igreja de Corinto não servia e nem serve como modelo. Por outro lado, a igreja de Tessalônica serve como modelo. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária por volta do ano 51 depois de Cristo. Embora Paulo tivesse passado pouco tempo em Tessalônica, provocou grande comoção. Muitas pessoas se converteram, alguns gregos, mulheres, judeus, se converteram, e causou grande alvoroço na cidade, como a palavra vai falar em Atos 17:4. E Paulo, nesta cidade importantíssima da época, era uma cidade grande, que tinha aproximadamente 200 mil habitantes, era uma cidade portuária, era uma cidade importantíssima. Paulo passou pouco tempo lá porque Paulo foi expulso desta cidade, porque estava causando prejuízo para os ourives, para os adoradores da deusa Diana, para os romanos, para os tessalônicos, da deusa Artemis, para os gregos, que tinha um templo enorme na cidade de Éfeso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo de então. E Paulo, ao pregar o evangelho nas sinagogas, na ágora, em praça pública, causou grande comoção, muitos se converteram, e por causa disso houve grande perseguição e Paulo foi expulso. Ele passou pouco tempo na cidade de Tessalônica, depois ele vai para Bereia, que era 80 quilômetros de distância de Tessalônica. Lá também foi perseguido, e ele vai para Atenas, que era 480 quilômetros ao sul. Agora, depois Paulo manda Timóteo ir em Tessalônica saber como estavam os irmãos. Depois que Paulo traz boas novas, ou Timóteo traz boas novas a Paulo, que a igreja estava firme, perseverante, como a própria carta Paulo vai relatar. Por que esta igreja nos serve como modelo? Em primeiro lugar, esta igreja tinha uma fé operante, uma fé ativa, uma fé que tinha obras, uma fé que através da fé era manifestado obras. Esta igreja
tinha uma fé ativa, operante, uma fé que repercutiu não só na Macedônia, mas por toda a Acaia. A minha pergunta é, você, eu, nós como igreja da atualidade, a fé que exercitamos, a fé que praticamos, tem repercutido? Tem obras? É operante? Fica aí a pergunta. Porque Paulo vai dizer em 2 carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmo, provai-vos a vós mesmo, se realmente estás na fé. Se não é que já estás reprovado. Então, é interessante nos examinarmos a nós mesmos, questionarmos, colocarmos em perspectiva se a fé que exercitamos, se a fé que temos, que é um dom de Deus, se ela tem obras, se ela repercute, se ela gera frutos, se a fé está direcionada para Jesus Cristo, para o Evangelho, para a palavra de Deus, se não é uma fé direcionada para objetos, como muito se vê hoje. Então esta igreja ela serve como modelo porque tinha uma fé operante. Segunda coisa que esta igreja serve como modelo para nós, que vai dizer ainda no versículo 3, é que é uma igreja que tinha um amor abnegado, coisa que pouco se vê hoje na igreja. Irmãos que amam de verdade, mas esta igreja tinha um amor abnegado. E eu tive pesquisando o que significa um amor abnegado. Eu vou citar um exemplo. É quando eu amo um irmão, em primeira instância, quando eu amo um irmão, penso no irmão primeiro, depois é que eu penso em mim. Um amor abnegado é pensar primeiro no próximo. Um amor abnegado é pensar primeiro no próximo. Nós amamos assim? Será que o amor que nós exercitamos como igreja, como cristãos, como evangélicos, como filhos de Deus, como eleitos de Deus, é um amor que se preocupa primeiro com o próximo? É um amor que está baseado em João capítulo 13, versículo 34 e 35? Quando Jesus diz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então veja bem, qual é a regra para amar? Não é minha, não é do próximo. A regra para amar é o que Jesus diz, João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos os sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que nós estamos amando? É um amor incondicional? É um amor que se entrega? É um amor que pensa primeiro no próximo? Se não for, não é um amor verdadeiro. E esta igreja tinha um amor abnegado por Deus, amava a Deus acima de todas as coisas e amava a comunidade, o próximo, como Cristo amou. Terceira coisa interessante, que vai falar ainda nesse texto, sobre esta igreja de Tessalônica, que era uma igreja praticamente de novos convertidos, porque Paulo passou pouco tempo lá, era que esta igreja tinha uma esperança firme. Uma esperança firme em quem? Em Jesus, que voltaria para buscá-los. Uma esperança no autor e consumador da fé, uma esperança no Cristo ressuscitado, uma esperança no Cristo Deus, uma esperança que Cristo cumpriria as promessas e vinha buscar o seu povo. Que hoje, muitos não têm essa esperança, não têm essa convicção. Se você chega para um cristão hoje e diz assim, se Jesus vier hoje, tu vai para onde? Não sei. Você é salvo? Não sei. Cadê a esperança? Cadê a convicção de salvação? Cadê a esperança de ser arrebatado? Cadê a esperança de estar e viver com Cristo para sempre? Muitos não têm. Quarta coisa que esta igreja tem, que nos serve como modelo, nós vamos parar hoje nesse quarto ponto, amanhã continuaremos, é que no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. Então eram os irmãos da igreja de Tessalônica, sabiam, reconheciam que eram eleitos de Deus. Eleitos, obviamente, tem que dar fruto. João 15, 16, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis
frutos, e o vosso fruto permaneça. Eleito tem que dar fruto, como esta igreja estava dando. Quando se fala de eleição, temos que entender em primeiro lugar, a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Segundo lugar, o autor da eleição é Deus. Terceiro lugar, a eleição é incondicional. Mas claro que o eleito vai dar fruto. Então esta igreja serve como modelo para nós, porque era uma igreja que tinha uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que repercutia, uma fé que tinha obras. Esta igreja serve como modelo, porque era uma igreja que amava a Deus acima de todas as coisas e amava o próximo, com amor abnegado. Receberam o evangelho em meio à tribulação, mas permaneceram firmes, perseverantes, exemplares, ou seja, eram exemplos para Macedônia e Acaia. Esta igreja reconhecia a sua eleição. Por que serve como uma igreja modelo? Porque grande parte hoje das congregações ou da igreja aí fora, a fé está inativa ou então está direcionada para objetos, para sal, para óleo, para vassoura, para coisa, para lenço, para copo com água, para tantas coisas que eu não vou perder meu tempo aqui falando, porque você vê isso na TV todo dia. E a fé tem que estar em quê? Em Jesus, na palavra, no Senhor, não em coisa que se vê, mas no que se não vê. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Uma igreja que amava a Deus e os irmãos. Uma igreja com esperança firme, mesmo em meio à tribulação, não retrocedia. Uma igreja que reconhecia a sua eleição. Por isso que esta igreja serve como modelo. Amanhã nós vamos continuar vendo exemplos desta igreja que devemos copiar para vivermos hoje, para nos tornarmos modelo, como noiva de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, como sal desta terra, como luz desse mundo, para testemunhar para o povo aí fora que somos a igreja de Jesus. Graça e paz, uma boa noite a todos.